Décadas atrás, tempestades dimensionais surgiram na Terra, e desde então todos os tipos de criaturas dimensionais das lendas foram descobertos. Deuses, imortais, fantasmas, monstros, anjos, demônios, elfos e por aí vai. E essas criaturas dimensionais são divididas em 4 níveis: mortal, lendária, épica e mítica. A capacidade e o poder destrutivo delas estava além da imaginação humana. E os humanos, é claro, estavam no fundo da hierarquia como meros mortais, mas eles poderiam melhorar o físico e evoluir para formas de vida superiores por meio do cultivo das artes de energia primordial. E além desse cultivo da energia primordial, havia um jeito de agilizar a evolução humana, que era matando essas criaturas dimensionais para poder pegar os cristais dela. Só que tipo, o lugar onde elas viviam era muito perigoso e a taxa de morte nessas zonas era altíssima. Ou seja, um monte de gente morria, né? Então era difícil pra uma pega de pegar esse negócio. Mas para atrapalhar o nosso raciocínio aqui, a gente vê um professor chamando Zou Wen, que era o nosso prota. E como ele não respondeu, ele já deu aquele gritão, né? E você acha que funcionou? Nada, o menino tá dormindo ali, coitado. Se escala 6x1 tá matando, cê é louco. E diante disso, o professor já fica triste ali, né? Porque o ex-diretor admirava tanto o talento daquele menino ali. E daí ele lembra uma vez que ele tava caminhando com esse tal ex-diretor aí. E o diretor tava falando que existiam 2 tipos de gênios. Um se chamava Zou Wen, e os outros são os outros gênios, né? Ou seja, o nosso prota era o gênio dos gênios, é isso. E voltando pro presente, o prota simplesmente acordou e saiu correndo da sala falando que já tinha acabado a aula. E o professor só fica ali, tadinho, se lamentando pelo prota, porque ele tinha tentado de tudo e mesmo assim o prota não tava nem aí pra nada. Ué, como assim? Mas é claro que não é tão simples como a gente pensa, né? Então, do lado do nosso Ué, tem 2 planetas? Que isso? Oxe, do nada. Voltando, do lado do nosso prota, ele tava falando que a sua vida mudou completamente depois que ele achou aquele celular misterioso. E ele falou que graças a isso ele não precisou de mais aula e nem de treinos, e que tudo isso foi graças ao jogo que tava naquele celular. É, vai nessa de ficar jogando joguinho aí e não vai trabalhar pra você ver o que acontece. Vai pagar o aluguel com skin, é o quê? Como é que é o negócio aí? Mas não, rapaziada, não era um jogo normal, porque tinha que pingar uma gota de sangue no celular. Eu jogo um joguinho no celular, mas acho que nunca tive que pingar uma gota de sangue no celular pra funcionar nada, não. E aquela gota era só pra abrir o aplicativo, tá? Rapaz, esse joguinho de hoje em dia tá diferente, né? E bom, o prota dá uma olhadinha ali pro lado, pro outro, pra ver se ninguém tava olhando, e fura o dedo de novo, porque precisava de outra gota de sangue pra reviver o avatar. E aí, depois dessa gotinha de sangue, ele entra no jogo com seu avatar de desenho. Ué, que jogo que é esse? E tipo assim, era um joguinho mesmo, era um joguinho mó de boa lá, que ele andava com o personagem, matava os bichos e tal. Só que tinha um porém, quanto mais o avatar ficasse forte, o prota também ficava. E tipo assim, ficando forte pelo jogo era seguro, conveniente e legal, né? Então, melhor do que isso, impossível. É o trabalho dos sonhos, não tem como ser melhor que isso. E depois de falar isso, ele ataca uma formiga robusta ali e derrota ela num soquinho só. E aí ele começa a explicar que na liga há diversos gênios aos 16 anos que já possuem energia primordial. Só que pouquíssimos são como o nosso prota, que tem energia primordial só cultivando a meditação ascética, sem depender de ajuda externa. O que isso significa? Não sei, só sei que significa que o prota é boladão das ideias. No início, todos os estudantes e professores do ensino médio da guia acreditavam que o Zou Wen alcançaria grandes efeitos no futuro. Ah não, é feito? Não é feito de fazer, entendeu? Ele ia fazer uma coisa muito boa. E bom, com a habilidade que ele tinha, não seria nenhum problema pra ele ficar em primeiro lugar no exame que tava se aproximando, né? Só que como a vida do pobre não é fácil, aconteceu um imprevisto há um mês atrás. E esse, porém, era que uma pessoa do nada desafiou o nosso prota pra uma luta. E tipo, todos os alunos ficou meio de boca aberta ali, né? Porque era uma garota transferida e era a primeira vez que ela tava ficando ali naquela escola e já queria desafiar o gênio número 1. Essa menina não podia estar batendo bem na cabeça não, ela deve ter um probleminha, não é possível. Mas, de voltando à luta, o prota pergunta pra ela se eles já se viram antes, mas a mulher não queria nem responder, fi, já mandou ele cair pra dentro. Ixi, pior que ela falou cai dentro mesmo, o negócio, tá meio estranho esse negócio aí, né? Mas não, o prota só foi pra cima dela falando que não ia pegar leve, que ele ia acabar com ela e toma, já tomou uma aqui já e caiu desmaiado no chão. É, ela simplesmente derrotou nosso prota gênio número 1 com um simples chute na cabeça dele, na cabeça, na barriga, sei lá onde é que acertou. E aí o prota só caiu que nem lixo ali no chão, né? Deu 2 quicadinhas e caiu derrotado ali, coitado. E além disso, a mulher ficou olhando pra ele como se ele fosse um merda, tá ligado? Não basta bater, tem que humilhar ainda. E é claro que com isso todo mundo ficou impressionado, né? Porque o Zou Wen, o gênio, foi derrotado em alguns segundos. Aí depois disso o povo foi babar o ovo que ela nem tinha, né? Perguntando qual que era o nome dela, falando que ela era muito forte e blá 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 e tal. E basicamente foi isso aí o imprevisto, né? Porque depois disso daí o prota ficou viciado em jogo. Tadinha, apanhou pra mulher e virou jogador de LOL, tá ligado? E tipo, na cabeça do professor, ele tava pensando que se continuasse assim, o prota ia se lascar demais. Só que na cabeça do prota, ele tava pensando que se continuasse assim, ele ia ficar muito forte. Aí eu não sei, né? Porque tem a probabilidade do prota tá ficando louco das ideias e achar que tem que pingar sangue no celular pra ganhar poder, e vai lá, ele tá só ficando esquizofrênico.
esquizofrênico da cabeça. Mas enfim, depois que o Prota matou aquela formiguinha lá, ela derrubou um cristal, né, básico das histórias. E aí, com esse cristal, ele absorveu. Só que tipo, quando ele absorve o cristal no jogo, ele absorve na vida real também. Ou seja, o Prota fica forte jogando no joguinho, tá ligado? É basicamente isso. E além disso, ele consegue ver a estatística dele no jogo, que ele não conseguia fazer isso na vida real. E há um mês atrás, as estatísticas dele estavam desse jeito. Só que hoje, ela já aumentou 7 pontos. E é claro que não foi os 7 pontos numa coisa só, né? Foi meio que distribuído ali, mas eu não vou falar tudo não. Então pausa aí se você quiser ver e é isso. Voltando, quem pratica meditação ascética, que é ascética, assim que escreve, ascética. O que significa isso? Não sei, deixa eu pesquisar aqui. Beleza. É mais ou menos uma pessoa que busca a vida espiritual ou mística. Ou também pode ser usado pra descrever alguém que é rigoroso e autodisciplinado. Ou seja, eu não entendi porcaria nenhuma, só acho que deve ser alguém que faz uma cultivação meio que espiritual e se dedica àquilo. Deve ser isso. Enfim, voltando pra história, quem faz essa meditação aí, ela pode não ter progresso mesmo de depois de alguns anos de prática. E a única parte triste do joguinho dele lá é que os cristais dimensionais no jogo não podem ser levados pra realidade. Se não era fácil, né? Era só ele vender uns cristal lá e pronto, ele teria o suficiente pra viver. Só que de repente aparece uma formiga diferente das normais, tá ligado? Uma formiga vermelha, que quem já tá ligado aí é uma formiga de fogo, né? Mas não, o nome é formiga robusta vermelha. A outra era a formiga robusta, essa daí é a robusta vermelha. Que criatividade, meus amigos. Mas enfim, elas são mais fortes e mais rápidas do que as formigas robustas comuns. Só que mesmo assim, elas ainda estão num nível que ele consegue matar. Só que o problema é que ele ficou cercado, né? Então como que ele vai sair disso daí, eu não faço a mínima ideia. E pra ajudar, uma mulher apareceu ali do nada procurando ele. E essa menina aí dos cabelos rosinha chama Fang Huoshi. E já que ela chama Fang Huoshi, eu vou chamá-la de Hashi. Mas enfim, o Prota tava ali no cantinho rezando pra ela não ter ido procurar ele. Porque ele tava ocupado, né? Matando as formigas lá. É igual aquele meme lá, o professor olhando direto pra mim e eu vendo uma peca nível 15 chegando perto da minha torre. O que faz uma situação dessa? Até porque ela não podia descobrir o segredo daquele celular lá, né? Senão ele só ia ter problema com isso. Mas ao mesmo tempo, ele não podia desistir da batalha. Então, o que ele fazia? Aí se lascou, né, meu amigo? Mas enfim, ela realmente tava procurando ele. E ela fala que até que enfim ela achou o Prota. Mas o Prota simplesmente ativa o foda-se pra ele e fala que se lasque, porque todo mundo acha que ele é um viciado mesmo. Então já. Que é um peito pra quem já tá cagado, né? Aí a Hashi pergunta pra ele ali: sabe o teste de combate final dos exames de graduação? Então, eu quero te convidar pra se juntar ao meu time. Que bonitinho. Primeiro amiguinho do nosso menino. Amiguinha, né, no caso. Amiguinha que pode virar outras coisas, né? Dependendo. Mas vamos ver, né? Enfim, o Prota só olha com uma cara de deboche pra ela e fala assim: tu tá realmente me convidando pra sua equipe? Porque, tipo assim, qualquer um que olhasse pra ele ia ver que ele é um merda, né? Então, pra que ela tava convidando logo ele? Mas internamente ele tava pensando que ia morrer na merda do jogo lá. Então ele tava ficando puto já. Mas bom, a Hashizinha fala que tem que dar o seu melhor pra conseguir uma pontuação alta no teste prático de combate. Então, ela precisa de companheiros fortes. E o Prota é forte, né? Então tá valendo. Só que o Prota fala que ela deve tá se confundindo, porque ele era forte um mês atrás, mas agora ele não tá tão forte assim, né? Até porque ele não tava treinando mais, né? Porque depois que ele apanhou pra mulher lá, ele virou um siri fazendo bar. Mas a Hashizinha já fica meio revoltadinha ali, falando que na opinião dela, ele ainda era o mesmo Zou de sempre. E ele é a única pessoa que ela considera como seu rival no ensino médio. Rapaz, eu não sei não, hein, bicho. Esse papo tá meio estranho, acho que ela tá afim do nosso Prota, hein. Aí o Prota pergunta pra ela se ela se esqueceu da Anjin, que era a mulher que tinha derrotado ele, né. E como o nome dela é Anjin, dá pra chamar de Anjinha, né. Então é a mesma coisa, quase. E a Hashi perguntou pra ele se ele não sabia, né, porque ela tinha pedido transferência de escola. Aí ela fala que ela não faz ideia de quem que essa mulher é, mas ela tem certeza que ela já passou do estágio mortal. E tipo assim, tanto a chegada quanto a saída dela aconteceram do nada. Então a Hashi tava com uma sensação de que ela veio ali só pra bater no Prota. E ela até tinha pensado que eles já tinham se conhecido antes, né, porque parecia que tinha algum rancor entre os dois. Aí o Prota, pensando na Anjinha, fala que não, ele nunca tinha conhecido ela, então por que existia um rancor entre eles? Aí a Hashi fala que só devia estar pensando demais e tal. Mas voltando pra questão da equipe, ele ia querer entrar ou não? Fala logo, bicho. Oxi, desenrola. E o Prota simplesmente fala que se tiver tudo bem pra ela, ele não se importava de ser carregado. Ou seja, ele acabou de falar que ele entra, mas que ele vai ser só peso de papel, que não vai fazer porcaria nenhuma. Rapaz, se essa menina não tiver gostando do Prota, não sei o que ela tá fazendo então, porque qual que é o sentido dela convidar alguém que não vai fazer nada pro time dela, só vai lascar ela? Mas mesmo assim, ela só concorda com o Prota ali. Aí ela fala que ela já tinha escolhido os outros dois carinha que ia participar do time dela, e que os 4 iriam treinar juntos todos os dias durante a aula de cultivo da tarde. Só pra garantir mesmo que eles iam estar em sincronia e que eles iriam se sair bem no teste prático
tático lá de combate. Aí ela simplesmente vai embora e deixa o Prota lá dando graças a Deus que ela foi embora, que agora ele pode matar a formiga vermelha lá. E ele realmente consegue matar ela, só que quando ele tava quase pegando o cristal, as formigas simplesmente pulam em cima dele e pronto, game over, acabou o jogo, morreu, já era. Aí ele já levanta ali, fica puto com a vida, fala que vai embora e que quando ele chegasse em casa ele ia ver as estatísticas dele. Só que do nada, meus amigos, ele sente um negócio muito estranho ali, a mão dele começa a pegar fogo, vermelho. É o fogo do tinhoso esse daí, não é possível. Só que esse fogo aí, na verdade, era por causa do cristal, né? Então, como a formiga era vermelha, faz sentido ser o fogo vermelho, né? Formiga de fogo. Eu falei que era formiga de fogo, aí toma. Mas, enfim, enquanto o Prota tá ali agonizando de dor, ele se pergunta se esse daí é um daqueles cristais dimensionais que todo mundo fala. Só que, mesmo assim, qual que é o valor desse cristal, bicho? Porque o bagulho é forte. Aí ele pinga o sanguinho dele ali, né? Pra ver. E ainda morrendo de dor, ele pega o celular ali. O cara tá até piscando o olho de tão louco que ele tá ficando já, velho. Isso que é vício, meus amigos. Isso que é vício. O cara tá morrendo ali, mas tá pegando o celular com a mão tremendo. Tá nem não. Aí quando ele abre a janela de status dele ali, ele vê uma habilidade nova, que é aquela ali que tá ali embaixo, que é o Divino Soco Robusto de rank 7. O que é isso? Provavelmente aquele soco que ele tomou que as formigas deu nele lá pra ele morrer. E mais tarde, na hora de treinar ali, a mulher chega apresentando o Prota pros dois carinha que ia fazer parte da equipe, né? E um dos carinha fala que ele sabe que o Zowen é forte, só que o problema é que ele não treina faz um mês, bicho. Então, tipo, mesmo que ele recomece o treino agora, seria difícil pra ele recuperar o nível de antes. E, pô, o objetivo deles era ficar em primeiro lugar, né? Então, acho que o Prota não era a melhor pessoa pra fazer parte da equipe. É, exatamente. Alguém tá pensando, né, nessa história, pelo menos. Aí o loirinho fala que ele era amigo de um tal de Zengyi, que eu não sei quem que é, porque não mostrou até agora. E ele pergunta se não era melhor ele convidar ele, né, pra equipe. E, tipo assim, o Prota tava pensando que esse teste prático de combate aí era tipo um vestibular, tá ligado? Ele é tipo um Enem pra gente. Falando em Enem, como é que vocês foram no Enem aí? Vocês já sabem já? Quem que fez o Enem aí? Alguém fez o Enem? Não é possível que ninguém fez o Enem aqui. Vocês tomam jeito, hein, bicho? Não vai ficar que nem o Prota jogando joguinho, não. Que vocês não vai aparecer janela de status, não, fi. Vai fazer o Enem. Até o Prota fica jogando joguinho o dia inteiro, vai fazer Enem. Você tem que fazer o Enem também, ué. Vocês fizeram? E aí? Voltando pra história, esse teste aí é um bagulho que afeta todo o resto da vida da pessoa, tá ligado? Independente se ela quiser ir pra universidade, arrumar emprego, ou então, sei lá, ficar em alta na sociedade. Literalmente, quase tudo dependia disso. E além disso, a força dos membros da equipe afeta a segurança pessoal de cada um. Por isso que é normal eles pensarem desse jeito, tá ligado? Então o Prota nem tava ofendido. E a Hashi ali fala que esse tal de Zengyi era forte também, só que ela ainda acha que o Prota era uma escolha melhor. Aí o loirinho ali fala que ele teve uma ideia e que eles basicamente iriam testar pra ver se o Prota tava apto, né, pra fazer parte ali da equipe deles. Aí a Hashi pergunta como é que seria o teste e o loirinho fala que é simples. Ele era o mais fraco da equipe, então o Prota ia ter que lutar com ele. E aí se ele ganhasse, ele podia entrar na equipe de boa. Até porque não tinha como ele tá intimidando o Prota, né, já que ele era o mais fraco. E a Hashi até concorda com isso que ele falou, só que o Prota fala que não, né, porque seria arriscado se eles lutassem numa luta de verdade, porque vai que um deles se machuca ou sei lá. Só que o loirinho fala que até tinha uns medidor de força lá na escola dele, só que aqueles números lá não significavam muita bosta, né, então era melhor ele só trocar uns golpes e quem recuar primeiro perde. Aí a Hashi começa a fazer uma análise dos dois ali que é muito grande, velho, dois balão gigante de negócio. E basicamente, o loirinho tem a arte do raio, que ela basicamente é a explosão de poder, e ele também tinha o soco relâmpago, que é uma habilidade de energia que combina com a arte dele. Por outro lado, o Prota cultiva meditação ascética, só que ele nunca comprou um cristal de energia pra poder melhorar o cultivo dele. Aí ela falou que é porque provavelmente ele é pobre, né, mas tipo, isso não importa muito, só que o problema dele nunca ter comprado um cristal é que provavelmente ele não vai ter nenhuma habilidade de energia primordial, então isso ele é meio fraquinho, parece, né, que ela acha, né, que ele é fraco, né, vamos ver até ele testar o soquinho dele lá pra ele ver. Mas mesmo assim, ela tava mais preocupada sobre como que o Prota ia responder a isso. E o Prota simplesmente fala que não tá nem aí, é melhor ele usar o medidor da escola lá do que brigar no meio da rua. Aí o loirinho meio que provoca ele, perguntando se ele tava com medinho. E o Prota fala que sim, ele tava com medo. Só que por dentro ele fala que, na verdade, ele tava com medo de matar o cara com um soco só, entendeu? Não era medo de apanhar. Rapaz, o menino é brabo, mexe com ele não. É, ué. E bom, lá na escola, eles já estavam na frente lá do medidor de força. Isso tem não medidor de força não, é aparelho de ressonância, não é possível. Dá pra transmitir a Copa do Mundo aí nessa tela. Enfim, o loirinho pergunta pro Prota quem queria primeiro, né? E ele fala que tanto faz. Então o loirinho basicamente dá um passo pra frente ali e fala que ele vai primeiro e que se lasca. E juntando toda a sua testosterona e masculinidade, ele dá um soco no aparelho lá. E com isso, o poder dele fica em 7. E o Prota fala que tem uma pequena diferença entre o medidor de força e a estatística que tem dentro do jogo lá. Só que não é muito, então não faz diferença. E além disso, a força do Prota era 7 antes dele achar o celular misterioso. Então agora deve estar mais alta, né? Enfim, depois de dar um soco naquele negócio que estrondou a escola inteira, o professor lá que tava andando pelo corredor se perguntou quem que tava usando aquela sala à tarde, tá ligado? Tipo, a hora de todo mundo tá em casa jogando futebolzinho e o cara tá lá socando a parede. E aí com isso ele meio que fica ali bisbilhotando ali pra ver quem que vai bater e quantos que vai dar, né? E aí depois que o Prota dá o soco lá, todo mundo fica de boca aberta, porque o poder de soco do Prota
foi 10, filho. 10. Eu não sei se isso é muito que, né, não tem uma base pra comparar, mas é 10. Todo mundo ficou impressionado, é provavelmente quem impressiona. E do outro lado da porta, o professor tá ali pensando, como assim 10? Como é que isso é possível? Não é possível, não é um negócio desse. 10? Aí que ele começa a juntar as peças, tá ligado? Ele começa a perceber que, na verdade, o Prota não virou viciado em joguinho. Na verdade, quando ele dormia nas aulas, era por causa que ele tava cansado por causa do treino excessivo. E tipo, como o Prota ainda tava no estágio mortal, com 10 de força, então tinha certeza que ninguém no ensino médio era páreo pra ele. Então ele solava todo mundo. Só que aí, meus queridos, a gente vê um negócio que não é normal. O Prota fez 10 com um soco de 1 polegada, aquele soco do Bruce Lee lá, tá ligado? Não foi um soco normal, ele só deu um soquinho ali de que ele só fecha a mão ali, tá ligado? Ele nem socou o bagulho, ele só fechou a mão. E além disso, ele não usou nenhuma energia primordial, ou seja, o cara é um gênio dos gênios, literalmente, exatamente como o diretor tinha falado. E aí, diante disso, o loirinho fala que, beleza, o Prota tava dentro do time, só que ele ainda tava puto porque o Prota foi mais forte que ele, então ele ia bater de novo. Enquanto isso, os dois estavam olhando lá, né, falando, meu Deus do céu, que criancice. Aí o carinha fala que ele não gosta de perder e, eu já tinha percebido isso. E aí, de novo, juntando toda a sua testosterona com sua masculinidade relâmpago dessa vez, ele faz uma habilidade de energia primordial e dá um socão na parede ali. Quer dizer, na parede não, no aparelho lá. E simplesmente o poder dele é marcado como 11, hein? Ou seja, ele ganhou do Prota. Aí ele fica se achando ali, achando que ele é o bonzão e tal. E o Prota fica encarando a máquina ali, meio que pensando em alguma coisa, tá ligado? E o loirinho pergunta pra ele no que ele tava olhando ali. Ele ainda zoa, falando que não tinha problema se o Prota não conseguisse. Não era vergonha perder pra ele nem nada. Mas na verdade, o que o Prota tava pensando é se ele ia ter que pagar se ele quebrasse o aparelho. Aí o loirinho, idiota, como sempre, fala que não. Se ele quebrar, ele mesmo paga pro Prota. Depois disso, meu querido, o Prota só fala, não, beleza, então, fechou. Aí, meus queridos, daí pra frente é só história, bicho. E enquanto o Prota tava ali juntando sua testosterona, o loirinho ali tava se achando, né? Porque aquele dispositivo ali foi feito pra medir a força. E tipo, mesmo sendo um modelo barato, ele tinha um limite de 20 pontos. E mesmo assim, dava pra contar nos dedos os alunos que conseguiram atingir nota máxima. Quebrar, então, nem se fala. Quem que vai quebrar um negócio daquele? Só que depois que o Prota dá o soquinho dele, ele estoura a parede da escola, bicho. O bagulho começa a dar curto-circuito ali, nem a imagem aparece mais na tela. O cara estourou o gerador da escola, tá ligado? O cara conseguiu desligar o bairro inteiro com o soco. E tipo, é óbvio que tanto o professor quanto a Hashi e os dois carinha lá ficaram mais que impressionados, né? Pensando, quem que é esse cara? Enquanto isso, o professor tava pensando que o limite do medidor de força era de 20. Só que isso não significava que ele só aguentava até o 20, né? Era necessário pelo menos uma habilidade de energia primordial de rank 8 ou 9 pra poder quebrar aquele aparelho. Aí ele lembrou do que o diretor falou do negócio de existir dois tipos de gênio, que um gênio se chamava Zouen e os outros tipos eram os outros gênios. E é aí que ele começa a levar a sério isso daí que o diretor falou. Aí depois do Prota quebrar tudo ali, o Prota olha pro loirinho e fala assim, você falou que ia pagar, agora você paga. Aí o loirinho começa a babar os ovos do Prota, tá ligado? Falando que não, relaxa, eu vou pagar, a gente já se conhece há muito tempo mesmo, e agora a gente é uma equipe, então deixa comigo, deixa que eu pago, calma. Aí, agora entendi porque que a Hashi se apaixonou pelo Prota. E falando nela, logo depois a gente vê ela meio que encostada na parede, falando que ele era muito mais interessante do que ela tinha pensado. Ah, né, safadinha, você tava achando o Prota interessante, então? Aham, sei. Tô falando pra vocês não acreditam em mim. Mas, voltando pra história, enquanto o Prota tava voltando ali pra casa dele, ele fala que a Hashi falou que ele fez ele lembrar que pessoas fortes no estágio lendário sentem nojo de atacar alguém que tá no estágio normal. Só que, tipo, a anjinha lá desafiou o Prota mesmo ele estando no estágio mortal, tá ligado? Que é o estágio mais bostinha lá, o normal. E o Prota nunca tinha saído da cidade guia, que era a cidade que ele morava em toda a sua vida. Então como é que ele ofendeu aquela mulher? Não faz nem sentido um negócio desse. E aí nessa hora, o telefone do Prota toca. E quando ele atende, era o pai dele simplesmente perguntando se ele ia ir no casamento dele. Só que tipo assim, o Prota nem sabia que ele ia casar. Ele falou, como assim? Seu casamento, quem que é a louca que vai casar com você? Aí o pai dele fala que ia mandar uma foto e ele olha a foto da nova mãezinha dele, né? E o pai ainda zoa, falando assim, e aí, essa nova mãe é gata, né? O nome dela é O Yang Lan. O Yang Lan, que é isso? O Yang Lan. Rapaz, O Yang Lan, como que eu chamo essa mulher? Ah, que se lasca também, provavelmente ela não vai aparecer mais na obra mesmo. Mas, bom, o Prota pergunta, né, quando que ia ser o casamento, e o pai dele fala que ia ser em Luo Yang daqui a uma semana. Só que acontece que o teste prático lá do vestibular, o Enem, era daqui uma semana, então mesmo se o Prota quisesse, ele não ia conseguir ir, né? O Prota tinha uma coisa pra perguntar pro pai dele, e ele pergunta sobre uma caixa de biscoito que tava dentro do armário. Nossa, do nada ele ia perguntar de biscoito, mas não, rapaziada, calma aí, calma, não se apresse. Aí o pai dele pergunta que caixa de biscoito que era essa, e o Prota responde que era uma que tinha uns 30 centímetros, era quadrada, de metal e tinha uma pintura de urso de desenho animado na frente. Rapaz, esse cara sabe descrever, hein? Aí o pai dele fala que esse biscoito era muito gostoso, só que não era mais vendido faz tempo, então essa caixa deve ser bem antiga. Mas tipo, o que tem a ver a caixa? Como assim? Aí o Prota fala que tinha um celular nela, e ele pergunta se era o pai dele que tinha guardado ali dentro. Ué, um celular? O celular que você tá
falando é um com capa de metal, toda branca, de tela preta, sem nenhum botão e tem mais 5 ou 6 polegadas? Sim, esse aí, é seu? Não, nunca vi não. Brincadeira, brincadeira. O pai dele respondeu que não, que era o celular do avô dele e que ele já tinha até se esquecido dessa lenda aí. Aí o Prota perguntou, ué, como assim, vovô? Como assim? Onde que ele arrumou esse celular? Aí a gente vai pra mais uma história gigante, olha o tamanho desses balão, velho. Mas vamos lá, o avô dele era um carpinteiro e tipo, tinha uma antiga cidade lá que precisava ser construída, reconstruída na verdade. E eles precisavam preservar o estado anterior dela, de modo que a reconstrução dos edifícios ficasse num estilo mais ancestral assim, tá ligado? Pra meio que preservar a cultura da cidade, eu acho, talvez. E o avô dele tinha aceitado o trabalho e ficou mais de um ano naquela cidade. E um dia, um poço antigo e seco foi escavado no local daquela cidade. E tipo, era o turno de madrugada, então só tinha um pouquinho a gente trabalhando ali. E além disso, tinha uma luz meio obscura que tava vindo do fundo do poço, então os trabalhadores pensou que era meio que um tesouro e que eles tinham ficado ricos, tá ligado? Só que depois que eles desceram no poço e acharam uma caixa de madeira antiga e apodrecida, ela já tava quase se desintegrando e tinha um monte de buraquinho nela que era de onde a luz tava saindo, tá ligado? Só que quando eles abriram a caixa só tinha um celular lá dentro e era um celular iPod ainda pra variar. E ele até tava ligado no começo, só que depois ele ficou com a tela preta, como se a bateria tivesse acabado e não tinha nenhum botão no celular pra entrar, pra ligar e nem pra carregar, então eles, né, que bosta de celular que é isso? É o celular da Samsung esse daí, não é possível. Mas bom, todo mundo ficou decepcionado porque eles estavam achando que alguém tinha zoado com a cara deles e todo mundo perdeu o interesse no celular e o vô dele só jogou o celular lá na caixa de ferramenta. E tipo assim, o celular nem ligava, tá ligado? Nem ligava, não carregava, literalmente não tinha buraco pra carregar. Como assim? Que celular que é esse? Aí ele até tentou trocar o celular por um cigarro, só que não disseram, não quiseram trocar, né? Porque quem que ia ser o louco de trocar pro celular quebrado? Aí como o Prota perguntou pro pai dele se ele não tinha conseguido ligar aquele celular antes, o pai dele perguntou, ué, como assim ligar? Ele tá quebrado, tá ligado? Faz um monte de tempo que ninguém usa aquele negócio. Mas deixando isso daí de lado, ele já tinha um monte de coisa pra resolver, então ele tava cagando Prota e é isso. Ele já tinha avisado do casamento, se ele quisesse ir, ele ia, se não quisesse, não ia. Pronto, acabou. E é isso, acaba a conversa aí. O Prota desliga o celular e pensa que já que o celular foi desenterrado da antiga cidade lá, e como o teste prático também ia, sei lá, ele ia dar uma procurada se ele tivesse uma chance lá e tal. Ah, é, o Prota esqueceu de perguntar pro pai dele se algum dia ele tinha ofendido alguém, né? Porque vai que a mulher veio bater nele só porque ele era filho do pai dele. Aí depois disso a gente tem uns time skipzinho, né? De alguns dias. Dele na cama, quase dormindo, aí dele na escola, dormindo, dele no treino. Peraí, ué, cadê? Ah não, ele tá ali no cantinho dormindo. Rapaz, mas esse bichinho é preguiçoso mesmo, hein? Ave Maria, nunca vi um negócio desse. Enfim, alguns dias depois, na escola, tinha um povinho correndo lá e alguém tava gritando pra parar. Aí do nada, um dos carinha que tava correndo trompou em alguém. Só que quando ele olhou, não era alguém normal. Pelo menos não parecia, né? Parecia ser alguém meio importante, ou sei lá. Tanto que o cara ficou se borrando de medo ali no chão, fi. E o outro já veio ajudar, né? Perguntando se ele tava bem e tal. E tipo, ele até pediu desculpa, mas o carinha nem respondeu ele, o que deixou ele mais com medo ainda. E aí o carinha ali só foi embora, enquanto os dois ali atrás ficaram só pensando quem que era aquele cara, né? Porque marrento que só. E bom, depois disso, um tempinho depois, o loirinho lá, que até agora não falou o nome, ou eu não vi porque eu sou cego um pouquinho, talvez, não sei. Enfim, ele tava falando que um amigo convidou ele pra equipe dele, então ele não ia poder mais participar da equipe do Prota, né? E ele só foi embora ali e deixou o Prota pensando o que tava acontecendo ali. E o Prota tava pensando se a Hashi tinha alguém pra entrar no lugar dele, né? Só que achar um substituto a essa altura ia ser bem difícil. E aí quando o Prota foi questionar o outro carinha da equipe lá, falando que o Lizzy tinha saído da equipe. Ah tá, é Lizzy o nome dele, ó, que legal. É Lizinho então, né, família? Porque, né, parecido ali, já deixa assim mesmo. Enfim, quando ele foi questionar o carinha lá, ele falou que tinha rolado uns negócios lá e ele não ia poder participar da equipe também. E adivinha, até a Hashizinha deu perdido no Prota. Só que ela nem começou a falar e o Prota já falou que beleza, que ele entendia e tal, que era pra ela ficar de boa. E além disso, era o Prota que precisava se desculpar porque alguém queria ferrar ele e eles acabaram sendo prejudicados também. E por fim, ele só dá uma toquezinha ali na cabeça da Hashi, falando pra ela procurar outro membro enquanto ela ainda tinha tempo. E que era pra ela tirar uma boa pontuação por ele, né? E a Hashi completa falando que ela não sabia quem que o Prota tinha ofendido. Só que a influência dessa pessoa era aterrorizante, então era pra ele tomar cuidado com as coisas que ele fosse fazer. E bom, o teste prático era muito importante e tipo, era inevitável, ele ia ter que fazer. Só que como é que ele ia encontrar uns companheiros confiáveis agora, né? Já que todo mundo mandou ele embora. E enquanto ele tava andando ali, o professor pediu pra ele ir ali na sala dele um pouquinho. E já dentro da sala, ele tava falando que o superintendente como assim? O nome do cara é como assim, bicho? Meu Deus, um nome mais estranho que o outro é Lizinho, Anjinho, Hashi, agora é
Mas enfim, esse superintendente An é um honorífico para um cargo do governo, e seu nome verdadeiro é An Tianzu. E ele tem certeza de que não conhece ele, será? E o Prota fala que sim, ele tem absoluta certeza de que nunca viu esse cara na vida. Mas o professor fica meio intrigado ali, né? Porque se o Prota nunca viu o superintendente An, então por que ele criticou tanto ele quando vem inspecionar a cidade guia? Aí o Prota pergunta, quem exatamente que é esse An Tianzu aí? Pai, parece que eu tô tendo um derrame, bicho, não aguento um negócio desse. Agora eu não sei, será que eu continuo chamando ele de An? E aí eu paro ou não tá chato ainda? Mas enfim, a Liga da Terra era dividida em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste. Ah, nem me diga. E o superintendente An ainda era jovem, só que ele vinha de uma família renomada. E aos 20 anos, ele já desfrutava de uma posição extremamente alta de oficial do exército do Distrito Leste. Tipo, é óbvio que ele exerce muito poder e é alguém influente, né? E daí o Prota perguntou, ué, mas esse An Tianzu aí tem algo contra mim? E o professor falou que não necessariamente, só que como o superintendente An falou que o Prota não é tão bom, aí o povo não quer ficar perto dele porque, né? Porque o cara é pica das galáxias, né? Então eles tem que ser meio que fazer as coisas que ele quer lá. Só que aí o Prota se pergunta, ué, ele é um alto oficial do exército, só que ele não sabe que uma simples palavra dele pode destruir o futuro de um aluno do ensino médio? Porque, literalmente, né? Ele acabou de destruir a vida do Prota quase. Aí ele pergunta pro professor, né? Se esse superintendente An tem alguma relação com a Anjinha lá. E o professor fala que talvez, e que eles poderiam descobrir isso depois. Só que o que importa agora é que ele precisa encontrar uma equipe para se inscrever no teste prático, senão ele tá lascado. E o prazo final de inscrição já era daqui 2 dias, então ele não ia conseguir a tempo se ele se atrasasse mais. Só que aí tinha um porém, né? Os colegas de equipe do Prota não podia ser aluno normal dessa vez. E bom, tem um aluno na escola que se chama Li Xuan. Deixa eu pensar. Não, eu acho que esse daí eu vou chamar de Li Xuan mesmo, porque chamar só de lixo e coitado, né, do menino. Nem sei quem que é o menino, né? Dependendo da personalidade dele, eu chamo de lixo, mas vamos continuar chamando de Li Xuan. Li Xuan, zoeira. E bom, se ele quisesse colocar ele na equipe, ninguém ia poder atrapalhar o Prota mais. Só que em troca ele precisava ajudar ao máximo pro tal do Li Xuan conseguir uma nota boa. E além disso, ele precisa ter a melhor nota da equipe. Ou seja, o Prota ia ter que ser babado um aluno de ensino médio, né? Que legal. E tipo assim, o Prota não ia poder ficar em primeiro no teste, só que mesmo assim é muito melhor do que não fazer o teste, né? E aí o Prota concorda e pergunta pro professor lá se ele podia ajudar ele a falar com esse tal de Li Xuan aí. Aí depois, quando ele tava saindo da escola, ele ligou pro pai dele perguntando se ele conhecia um tal de An Tianzu. Aí o pai dele mete uma dessa. Você sabia que esse tal do An Tianzu é seu irmão mais velho? Do nada, bicho, do nada. Eu tô igual o Prota aqui, filho. Tô entendendo nada. Como assim, irmão do Prota? Ué, como assim? Que merda é esse? Mas tá bom, o tal do An Tianzu era filho da Lanzinha. Não, eu nem me impressiono mais com esses nomes, não, velho. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Enfim, ele era filho dessa Lanzinha aí. E adivinha quem que é Lanzinha? É a mulher que o pai dele vai casar. Ou seja, ele não é irmão do Prota, irmão, assim, irmão, né? Ele é meio irmão. E ele vai ser, na verdade, ele só vai ser meu irmão depois que o pai dele casar com essa tal de Lanzinha aí. Ah, é, e o pai dele fala mais uma coisa, tá? Ele também tem uma meia-irmã chamada Anjin. Ah, agora vocês já entenderam, né, o que aconteceu aí. Juntar todos os pontinhos, né? O pai do Prota vai casar com a mulher tem 2 filhos. Os filhos estão tudo importando o Prota. Por quê? Porque provavelmente eles não gostam do pai do Prota. É isso, então. Aí, viu? É isso daí que dá casar com mulher que tem filho já. O problema não é nem a mulher, é os filhos. Aí o Prota faz a pergunta mais óbvia pro pai dele, né? Que é se ele se dava bem com esses carinha aí. Porque não é possível, os caras estão atacando o Prota de corpo e alma. Aí o pai dele fala que sim, o An Tianzu e a Anjin são bem educados e tratam ele muito bem. Aí eu te pergunto, então em que circunstância os carinha ia querer tratar o Prota do jeito que eles estão tratando? Não é possível. A não ser que eles não concordem com o casamento dos dois, né? Aí tem até um motivo e tal. Mas nos pensamentos do Prota, essa tal de Anjinha conseguiu derrotar ele com um ataque. E o An Tianzu conseguiu desqualificar o Prota pro teste prático só com algumas palavras. E querendo ou não, tudo isso daí que aconteceu com ele só porque ele é fraco demais, né? Porque se ele fosse um especialista no estágio egípcio... Oxi, não é egípcio não, é épico. Nossa, da onde que eu tirei egípcio? Rapaz... Bom, se ele fosse um especialista no estágio épico, o que eles poderiam fazer com ele, né? Ou seja, ele só tomou no zóio porque ele é fraco, é isso, tem que ficar mais forte. Só que mesmo assim ainda não faz sentido, né? Porque pelo que o pai dele falou, eles são mó de boa, aí o que tá acontecendo? E bom, mais tarde o Prota tava em casa, deitado na cama, fazendo o quê? Jogando, né, pai? É os guri. E nos últimos dias ele basicamente ficou matando um monte de formiga robusta mutante. Só que tirando a primeira, que dropou um cristal de energia primordial, as outras 10 que ele matou não droparam porcaria nenhuma, filho. Só que bem na hora que ele fala isso, uma formiga dropa um ovo dourado ali. Aí
Aí ele fica meio que surpreso ali, né? Porque com esse ovo aí ele tinha uma chance de ganhar uma besta companheira. Só que pelo que ele sabe, é muito raro dropar uma besta companheira do estágio mortal. E geralmente era mais fácil dropar aquelas do estágio lendário lá, bem mais alto que ele. Ou seja, se ele conseguir uma besta vai ser na pura cagada, né? Enfim, o bonequinho dele lá... Olha que bonitinho, velho. Que bonitinho esse bonequinho aí. Dá vontade de pegar e apertar assim. Voltando. O bonequinho dele ali foi botar a mão no ovo, lá ele, e o ovo começou a rachar e soltar umas luzes meio vermelhas. Aí do nada o ovo quebrou e entrou umas luzes dentro do boneco do Prota e ele começou a morrer ali, tem um ataque cardíaco ali, não sei que merda que tá acontecendo aqui não. Aí do nada o Prota começou a sentir uns negócios assim, meio nele assim, e aí ele começou a ouvir uma voz falando, devoto minha vida a ti, várias vezes, tipo assim, devoto minha vida a ti, devoto minha vida a ti, devoto minha vida a ti, devoto minha vida a ti. E é isso, o Prota só sentiu um monte de dor ali, ficou gritando que nem retardado e depois acordou, ué. Bom, quando ele acordou ele tava morrendo de dor de cabeça, aí ele deu uma olhada pra mão dele assim e viu um símbolo meio vermelho ali e já foi pegar o celular pra ver se a besta companheira tinha eclodido com sucesso, né? E sim, meus amigos, ele conseguiu uma formiga robusta mutante. Claro, ela estava no estágio mortal, a força era 9, velocidade 5, constituição 9, energia primordial 9, e ela tinha umas habilidades ali e uns negocinhos meio diferentes ali. Aí o Prota falou assim, deixa eu tentar invocar ela aqui, né? Só que aí ele se encontrou numa pergunta ali, como que ele fazia pra invocar esse bicho? Não tinha tutorial. Aí ele começou a pensar, né, no avatar dele lá do joguinho e nas habilidades da formiga robusta. E aí de repente a mão dele começou a transformar ali na mão da formiga. Só que tipo assim, eu tava pensando que ele ia invocar a formiga, tá ligado? Ia aparecer uma formigão assim do lado dele e ajudar ele na batalha. Mas não, ele meio que pegou as habilidades da formiga. E aquele negócio lá que tava escrito habilidade lá, luva de boxe, é literalmente uma luva de boxe. É uma luva de boxe feita de pele de formiga, como assim? Bom, basicamente essa era a forma companheira dela. E o Prota tinha ouvido falar que as bestas companheiras davam um efeito de aprimoramento na forma companheira. E ele acha que o da formiga robusta deve aprimorar a força dele, né? Porque é uma luva de boxe, então faz sentido. Só que tipo, ele não podia testar a força dela na casa dele, né? Então ele só ia dar uma olhada ali e depois ele testava. Aí de repente ele meio que começou a invocar a formiga ali e ela apareceu na frente dele. Ah, tá, não, ela tem duas formas. Uma forma realmente aparece o formigão do lado dele e vai ajudar ele na batalha. Aí na outra é a forma companheira, que ela meio que aprimora as habilidades dele. E no caso dessa daí é uma luva de boxe. Mas enfim, o Prota tava ali, né? Pensando que ela era assustadora pra uma pega, bicho. Que tipo, ela parecia até fofinha no jogo, mas bota na frente dele pra você ver. Olha o tamanho desse bicho, velho. É literalmente uma formiga robusta mutante, né? Porque, ó, velho, tamanho de formiga, doido. Aí o Prota ficou pensando ali que ele tinha que montar nela na rua quando ele tivesse chance. Só que eu te pergunto, ele vai simplesmente subir nela e sair andando assim na rua? É normal, será? Não é possível que ele vai sair com um monstro desse e todo mundo vai olhar e falar assim, olha. E bom, no outro dia, o Prota tava ali no carro com o professor e o professor tava falando que esse tal de lixo One aí, ele era ostentador, só que ele não era uma pessoa ruim, não. E o Prota só tinha que focar no exame e não ligar pro resto. Aí o Prota falou, não, relaxa, eu sei, pô, tô ligado já o que eu tenho que fazer, relaxa. Aí quando eles chegaram no lugar lá, era nada menos do que uma boate VIP. Aí quando eles foram entrando ali, o Prota já ficou dando uma olhada, né, porque é casa de rico, o Prota é pobre e tal. Tem uma imagem lá que mostra a casa do Prota tudo cheia de lixo, ele não tá acostumado a ver uma casa arrumadinha dessa. Aí o professor já foi entrando ali e a mordomo falando pra ele ir pro lado. Quer dizer, mordomo, qual que é o feminino de mordomo? Bah, o feminino de mordomo é mordoma, as ideias. Mas tá, os caras entrou ali pra falar com esse tal de lixo One e ele tava com umas 3 mulheres ali em volta dele bebendo. Rapaz, realmente, o bichinho é ostentador, né? Aí ele já chama ali o professor pra tomar umas e tal. Mas o professor fala que não, porque ele ainda tinha que dar aula tarde, né? Não tem como dar aula bêbado. E bom, ele já vai apresentando o Prota ali, né? Falando que ele era forte, que ele ia ser útil no teste prático e blá 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 blá. Aí o lixo One ali, que eu já tô quase chamando de lixo, porque, pelo amor de Deus, que atitude que é esse bichinho não bate bem na cabeça não, bicho. Ah, enfim, ele fala que ele ia deixar o Prota se juntar por causa do professor e que tirar uma nota boa ia ser bem de boa pra ele. Aham, bem de boa, né? Nem parece que o professor tava falando que ele era burro na outras cenas atrás. E simplesmente o professor fala que vai embora e vai deixar o Prota lá com o cara, tá ligado? Que se lasca, vai que é tua, jogador. E além disso, ele fala pro Prota ficar ali pros próximos dias e familiarizar com o lixo One e as outras pessoas ali. Que outras pessoas, queridas, as mulheres do job ali, que tá com carinha. Mas o professor fala que aquilo ia deixar ele mais confiante pro teste prático. O que vai deixar ele mais confiante pro teste prático? Chá? Ué, ele vai tomar chá ali, né? Só se for. Essa estratégia do professor aí eu tô entendendo, né? Pra aumentar a testosterona dele pra ele dar um soco mais forte da próxima vez. E bom, depois que o professor vai embora, o lixo ali já fala pro Prota que ele era o número 1 e tal, que ele já tinha ouvido falar do Prota e blá blá blá. Aí o Prota fala que não, que é só uma fofoca aleatória e que não era pra ele levar a sério isso. E o lixo One concorda, falando que, né, não tem como existir um gênio num lugar merda como a cidade guia. E mesmo se o Prota fosse um gênio, ele não teria sido derrotado pelo Anjin com um golpe só, né? Não. Depois dessa eu vou chamar esse carinha só de lixo só. Eu falei que depois
dependendo da personalidade dele, eu ia chamar ele de lixo. Então é isso que eu vou fazer. Mas bom, o lixo ali só fala pro Prota que ele não precisava treinar, e quando os outros chegarem, ele só devia seguir obedientemente e não atrapalhar eles. Aí o Prota simplesmente puxa o celularzinho e já fala: tá bom, pô, tá bom, é isso, então beleza. Aí o lixo vira pro Prota e fala assim: cê bebe, que se você conseguir virar uma garrafa dessa, eu deixo você escolher uma cocotinha. Rapaz, não vou nem falar nada, faltando Jesus na vida desse cara aí. Aí o Prota nem olha pro olho do cara, que eu acho que é mais que merecido, e fala que não, que ele não bebe, e é isso. Aí o lixo já começa a olhar pro Prota com um ar de superioridade, né? Porque na visão dele ali, o Prota tá se afogando num vício só porque ele perdeu uma vez. E ele tava achando que o professor tinha se rebaixado pra pedir pra ele deixar esse inútil na equipe dele. Mal sabe ele que o inútil fez lá no aparelhinho lá de treinar, né? Aí depois disso daí, ele fala uns negócios pra cocotinha do lado dele ali, e ela fala que ele é muito malvado e tal. Aí é claro, né, que essa desgraçada aí já vai meter o louco pra cima do nosso Prota. Certeza. E como esperado, ela já chega perto dele, chamando ele de gatão, perguntando se o jogo que ele tava jogando era divertido. E o Prota simplesmente responde no seco que é divertido. Pronto, acabou. Ele só falou, acabou. Mas é claro que essa mulher aí, né, formada em computaria, não ia deixar assim tão fácil. Daí ela pergunta: certeza que esse jogo é mais divertido do que eu? E tipo, enquanto a mulher tava botando a mãozinha no queixo do Prota, ele tava enfrentando uma formiga de asas prateada, tá ligado? E enquanto ela tava chamando o Prota de gatão, falando pra eles brincar, o Prota tava simplesmente metendo louco pra cima dela e pensando na batalha, tá ligado? Porque aquela formiga lá era muito rápida e ia ser uma batalha difícil. Aí a desgraça da cocotinha ali perde a paciência e puxa a cabeça do Prota e fala pra ela olhar pra ele, caralho. Olha pra mim. Tá vendo que eu sou carente de atenção, não tive amor em casa? Olha pra mim. Só que o Prota só tava desesperado com o jogo, tá ligado? Porque tinha um ataque vindo pra ele precisava desviar, e a mulher atrapalhando ele. Oh, meu Deus do céu. Aí no desespero, ele acaba empurrando ela e jogando ela no chão. E tipo, é óbvio que a mulher já vai ficar puta, né? E até o lixo cuspiu a água que ele tava tomando ali. Quer dizer, água não, né? Porque retardado não toma água, toma só pinga, só cachaça, pinga e... Vou nem terminar, senão o YouTube desmonetiza. Ah, é verdade, nem monetizado eu tô. Deixa o like, eu, cabeça. Tô quase monetizando o canal aqui. Você não comenta, não deixa like, nem se inscreve. Se inscreve aí, pô, ajuda nós, né? Mas tipo assim, só se você quiser, né? Mas se não quiser também, aí não posso fazer nada com o que vai acontecer com você depois, né? É isso. Mas enfim, depois desse vexame todo mundo ficou rindo da cocotinha. O Prota morreu, ele ficou puto porque ele não conseguiu o drop lá da formiga. E o lixo olhou pro Prota e falou: rapaz, esse cara é maluco, mas é interessante. Legal. Sabe o que é mais legal ainda? Acabou, família. Acabou o vídeo. Acabou. Já cansei já. Essa história está tomando rumos em que eu não queria estar me metendo, mas eu tô me metendo nesses rumos aí, lá ele, por causa de vocês, né? Tô fazendo a história aqui pra vocês e vocês não deixam um like pra nós. Mas eu tô de boa, porque eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui você vai deixar o like, vai se inscrever e ainda vai comentar. E você vai comentar assim ainda, ó: nossa, que vídeo legal, que era a parte 2 do testosterono. Para, eu sei que você quer ver o lixo se dando mal, então comenta aí pra nós, eu faço a parte 2 pra você, pode ficar tranquilo. Mas é isso, falou pra vocês aí, até o próximo vídeo. Ah, esqueci de falar, esse vídeo aqui, ó, eu fiz na recomendação de um inscrito do canal, então se quiser que eu faça uma asinha aí, ó, comenta aí, vai que eu faço, né? Agora acabou, falou, fui.